Vamos já produzir um artesanato pensando na Páscoa para a gente decorar a nossa casa e deixá-la cada vez mais linda, mais especial? Então, a Letícia Vieira vem ao nosso programa pela primeira vez para nos ensinar a fazer um bordado livre com tema de Páscoa. Seja bem-vinda, Letícia. Muito obrigada. Lá de Santos, Isso. Litoral de São Paulo, a gente já aproveita para mandar um beijo para todos de lá. Muito obrigada. Já faz bordado já há algum tempo? Já, eu comecei quando eu tinha 19 anos e hoje eu tenho 21. E eu comecei como um hobby, assim, fazendo algumas peças que eu achava muito bonito bordado. Certo. E aí hoje se tornou um dos meus trabalhos. Então eu fico muito feliz em estar aqui, né? Você, além de bordar, você tem uma outra atividade? Tenho. Eu trabalho com recrutamento e seleção. Eu trabalho numa empresa durante o dia e à noite, nos fins de semana, eu tenho a loja de bordados. Ah, e aí você comercializa suas peças como Isso. complemento de renda. Isso, antes era a minha única renda, porque eu Certo. queria pagar a faculdade de RH. Uhum. E aí agora eu voltei a trabalhar nessa área, mas eu Certo. queria manter a loja, porque foi algo que eu construí do zero, sabe? Aham. Então é muito apego, assim, se desfazer. Então eu concilio uma coisa com a outra. E a venda começou de forma natural? Começou na pandemia, Aham. eu comecei a mandar para os meus amigos, assim, no WhatsApp, e eles falavam que era muito bonito, ai, quero comprar, ai, quero comprar. Aí eu falei, vou abrir um Instagram, porque aí fica mais fácil para vocês verem. Certo. E aí começou a crescer até eu chegar aqui. Olha que legal. Então seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado por você compartilhar a sua história, que eu tenho certeza que vai inspirar também outras Com pessoas. certeza. E agora a gente vai aprender então a fazer esse bordado livre. Isso, a técnica é bordado livre. Por Tá. quê? Porque a gente pode pegar os pontos que eu vou usar aqui e fazer outras coisas. A gente não Tá. precisa seguir exatamente esse desenho que eu fiz aqui. Uhum. Pra gente bordar, a gente precisa de algumas coisas. Do tecido cru, eu gosto de usar ele porque ele é flexível, assim. Ele é durinho, porque quando a gente coloca aqui no bastidor, que é essa peça aqui, a gente precisa que ele fique esticado. Tá. Então, esse daqui, da Círculo, é muito interessante porque ele tem esse fecho aqui. Quanto mais esticadinho a gente deixar o nosso tecido, melhor é. A linha não vai ficar frouxa, o bordado vai ficar mais bonito. Certo. Então, a gente precisa do tecido, do bastidor e eu costumo usar a caneta Fantasminha, que é uma caneta que, ela aquecida, ela some. Apaga. Exatamente. Sozinha, tá. Então, o que a gente faz? Eu faço um risco que eu gosto, que eu acho bonito, que eu queira bordar. E depois, quando eu finalizo isso, eu venho com um secador ou com ferro e aí o risco some. Às Ótimo. vezes, a gente está bordando e a gente acaba mudando de ideia. Quer fazer maior, um pouquinho menor. Então, essa caneta Fantasminha ajuda nisso, Ajuda porque bastante. ela vai sumir depois. Entendi. A gente precisa de agulhas, tesoura e Aham. as linhas. Eu tenho Certo. algumas linhas aqui, também são da Círculo. Maravilhosa. Exatamente. Max Molinet. Isso. Vou começar a bordar, tá bom? Vamos lá, então. No exemplo que eu trouxe pra cá, a peça pronta, o coelhinho ele tá em branco. Mas eu vi ali, eu acho que ele não vai aparecer muito no vídeo. Então eu vou mudar a cor dele. Perfeito. Vou fazer um coelhinho mais cinza, que aí acredito que vai aparecer melhor. Para dar um destaque, né? Isso. Aí você utiliza os 6 fios? Não, é isso que eu vou explicar agora. Os 6 fios, eu posso usar se eu quiser. O bordado é livre. Certo. Mas se eu usar os 6 fios, vai ficar muita linha e muito grosso. E possivelmente, quando eu for passando pelas tramas do tecido, ela vai esticar muito. Então não é o que a gente quer. Eu pego aqui, ó, e eu separo essas linhas. Então eu puxo uma de cada vez para que elas não fiquem emboladas. Então, Certo. no coelhinho, eu vou usar duas. Tirei aqui as duas Para ficar linhas. mais delicado o trabalho, Isso. né? Quanto mais fios eu uso, mais relevo eu tenho, Certo. mais destaque eu tenho. Como é que você aprendeu, Letícia? Minha o bordado? mãe é bordadeira, mas ela é é? bordadeira à máquina, sabe? Aqueles Certo. computadorizados. Aham. E aí, eu queria ter um hobby também, e eu coloquei na internet. Eu achava muito bonito o bordado. E aí, eu comecei a ver alguns vídeos, assim, na internet, vídeos como esse que eu tô fazendo agora. E eu comecei a aprender alguns pontos, e eu comecei. E aí, uma coisa vai puxando a outra, né? Que ótimo, hein? É assim, aprendi algumas coisas de tecido e algumas técnicas com a minha mãe, mas Certo. bordar mesmo foi pela internet. Legal. Ó, eu vou começar aqui fazendo o coelhinho. O coelhinho eu vou fazendo ponto haste. É um ponto muito simples. Eu dei um nozinho lá no final da minha linha, então ela vai ficar presa. Tá. Saí aqui com ela desse lado.
vou ir um pouquinho mais à frente e formo essa alcinha aqui, ó, que eu tô segurando aqui com o meu dedo. Certo, ótimo. Formei essa alcinha, eu venho entre elas e saio, puxo. Fiz o meu primeiro ponto haste. Mostrou muito bem. Ele faz um T. Tá. Então, a gente vai seguir, ó. Novamente, insiro. Formei a alcinha, seguro ela aqui. A diferença agora é que a gente vai voltar no último buraquinho que a gente fez aqui, ó. Bem do ladinho. E aí, a gente vai seguindo todo o desenho. Uma dica que eu posso dar no ponto haste, para ele não ficar reto e não acompanhar o desenho, a gente vai fazendo tracinhos bem pequenos. Porque aí ele vai seguir o desenho... Não espaçar muito. Isso. Porque aí ele vai seguir o desenho circular do coelhinho. E aí ele vai ficar mais bonito. Olha, essa semana é semana de receber jovens artesãs, né? Ontem nós recebemos uma pintora que ensinou o pontilhismo, a Natália, né? Hoje a Letícia bordando. Eu tô tão feliz porque eu tenho certeza que isso é reflexo da pandemia. Eu acho também, sabia? Não é? As pessoas repensaram muitas coisas. E a gente, como a gente teve que ficar muito tempo em casa, a gente começou a procurar coisas para fazer. E a maioria das pessoas procurou hobbies, assim, simples, né? Que possa ocupar, ser uma terapia. E de um hobby viu uma fonte de renda. De renda. Olha lá, tá vendo? É o que eu sempre digo aqui nesse programa. Eu não vou terminar o coelhinho inteiro, porque a gente não tem tempo para isso. Certo. Digamos que eu tenha finalizado, eu só vou inserir a agulha no final do último ponto que eu fiz. Eu viro a minha peça e aí eu vou fazer o arremate. Eu vou passar por baixo aqui, ó, do último ponto que eu fiz. Certo. Novamente vou ter uma alcinha aqui. Tá. Vou passar por dentro. Não sei se eu perguntei qual que é a agulha que você tá usando. Número 6. Tá. E aí depois, só para esconder a linha, eu passo por baixo do próximo ponto à frente. Isso, claro, o contorno todo Isso, finalizado. digamos que eu tenha feito todo o contorno. Se acabar a linha também, eu também posso fazer esse arremate e pegar mais linhas. Quer ver? Vamos ver como é que ficou? Olha lá, ó. Gente, o povo aí do Switcher tá animado, hein? Depois vocês me contam qual foi a piada. Fiquei curioso. Olha que lindo que ficou o resultado. É capaz de, dependendo da região, as pessoas conhecerem um ponto haste com outro nome, né? Pode ser, às vezes acontece. Aí você pode até compartilhar com a gente lá no nosso WhatsApp, 123104-1212. Mande com a hashtag EuNaTV. E também, se você tiver qualquer dúvida para a Letícia, aproveita que a gente está ao vivo e mande aí a sua pergunta. Com certeza, vai ser um prazer Agora responder. você já mudou de cor, Isso, né? mudei de cor porque eu vou fazer as letras. As letras eu vou fazer num ponto diferente. Eu não sei, eu pesquisei, eu não sei o nome dele, assim, o que as pessoas mais usam, que é o mais usual. Eu chamo de ponto trança, porque parece uma trancinha de cabelo quando a gente faz. Certo. Mas eu não sei se as pessoas O dão pessoal outro pode nome. ajudar a gente. Ótimo. Eu aprendi como ponto trança. É o seguinte, eu peguei 2 fios e aí, se a gente for fazer esse ponto, a gente precisa fazer múltiplos de 2. Então, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Vou sair com ele aqui, ó. Aqui no inicinho do F. E vou caminhar ele um pouquinho pra frente. O próximo, eu vou ir mais um pouquinho pra frente, ó. Vou calcular, assim, uma distância pequenininha. Só que a diferença é que eu vou voltar no meio das linhas. Ó, eu tenho 2 linhas, eu coloco no centro delas. Certo. E aí eu vou inserir. Também com 2, né? Também com 2. Eu vou caminhando assim até o final. E aí a gente vai ter o resultado da trancinha. O que eu tenho ali, ele já foi finalizado. Então dá pra ver direitinho como a trança ficou. Quer ver? Se Vamos vocês ver mais quiserem. um pouquinho você fazendo, porque tá bonita a imagem, olha lá, estamos vendo bem, com os detalhes. E quem nunca bordou, hoje está tendo a oportunidade de aprender e se inspirar com a Letícia, que veio lá de Santos. Mas você não nasceu em Santos, não, nasceu? Nasci. Nasceu em Santos, mas você tem um sotaque diferente. É que eu morei 8 anos em Recife. Ah, tá vendo só? Quando eu tinha 11 anos, eu mudei pra lá. Aí eu fiquei 8 anos lá. E aí nós Olha que voltamos delícia, agora. hein? Ai, lá é demais. Santos também é maravilhoso. Fica complicado escolher.
O bom é que é tudo cidade litorânea, né? É, eu acho que por isso que a gente gosta, sabia? Por causa das praias. Ai, que maravilha. Ó, eu acho que agora a gente consegue mostrar um pouquinho melhor. Olha lá. Ó, Será? a trancinha. Esse não é conhecido como ponto atrás, não, né? Ou eu tô fazendo confusão? Não. O ponto atrás, a diferença é que a gente não ia ir entre eles. Ah, a é, gente tá ia entre no... eles. Quer ver, ó? O ponto atrás, vou ensinar aqui rapidinho, ó. O ponto atrás é assim, ó. Eu fiz aqui, opa, aqui um. Certo. E aí eu vou um pouquinho mais à frente e eu vou inserir aqui, ó. Volta no começo do No outro. no começo do ponto. Isso. O ponto que eu fiz trancinha, ele volta entre os dois. Ele vai voltar por isso aqui. que dá aquela trancinha. Exatamente, Ah, ó. Aqui, ó. legal. Faz um grande assim, o trancinha. Da trancinha? Que ficou melhor para quem consegue em casa observar a diferença. Olha lá, ó. Olha lá, Ó, deixa eu abrir aqui. olha lá. Foi. Peraí, agora você foi aonde? Eu fui no meio. É que Foi o no grande, eu preciso fazer mais pra aparecer, mas eu acho que ele vai aparecer agora. Olha lá. E fica um trabalho tão delicado, né? Eu gosto muito do bordado por causa disso. Por causa Tá do... vendo? Vai no meio, ó. Essa é a diferença, olha lá, ó. Ó, tô indo no centro deles. Ah, Vamos ver se agora vai dar pra aparecer melhor. muito interessante, hein? Sem contar que esse fio é maravilhoso, né? Isso. Eu gosto Algodão muito. egípcio, 100% algodão. A gente, e pro arrematar, gente, é a mesma mostra coisa, aí o tá? arremate. É só virar. Vamos ver. E aí a gente vai passar por baixo do ponto, criou a alcinha, passa por dentro dela. Não tem segredo, o arremate é sempre o mesmo. Eu gosto de usar linhas de meada, vou falar isso porque você puxou o assunto da linha. Aham. Porque elas são mais macias. Sim. Diferente de uma linha de costura, que costuma ser um pouco mais rígida. Obrigado. É, né? Eu pedi pra mostrar aqui, olha, Ó, esse dá pra ver bem e mais a gente consegue ver. Nós temos quanto tempo ainda? 3 minutinhos. Dá tempo de fazer mais um ponto. Qual que você vai ensinar Eu vou fazer agora? esse daqui, ó, que é a bundinha. Como que você chama esse ponto? Esse ponto é o nó francês, ele é bem Nó simples. francês. Ó, Vamos aprender, então. é um nozinho. Tá. A gente pode fazer com 2 fios ou mais. Vou fazer com 2 fios, que é porque já tá na linha. Tá. Ó, eu peguei a linha aqui na mão direita, a agulha na mão direita e a linha na mão esquerda. Segura só um pouquinho, só pra gente Ó. posicionar aí, ó. Ó lá. Vamos ver. Aqui, Aí. ó, a agulha nessa mão e a linha nessa. Eu vou Tá. pegar a agulha e vou dar 3 voltinhas. Certo. Deu 3 voltinhas, eu vou aqui do ladinho, ó, de onde a agulha saiu e vou inserir ela. E aí eu puxo, criou o nó francês. Esse ponto, ele é um nozinho, então a gente tem que fazer com calma, porque se a linha escapar ou alguma coisa der errado, é um nó. A gente vai ter que cortar a linha e fazer novamente. Aí você vai fazendo um do lado do outro? Um do ladinho do outro para criar esse efeito de pompom. Ó, a gente consegue ver melhor aqui, ó. Olha que lindo que fica. Esse efeito de pomponzinho, ó, Aí. vai fazer toda esse rabinho do coelhinho. Ele tem até um relevo, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Dá pra ver, né? Fica muito lindo. Faz mais um pouquinho, Vou fazer. por favor, pra gente ver. O laço você fez com qual ponto? Ponto haste. Ponto haste. Isso é legal também, porque às vezes a gente acha que um ponto pode ser só uma coisa, né? Você pode fazer só o controle do coelhinho. Não, a gente pode fazer vários outros. Várias Que outras o coisas. haste foi o que a gente ensinou o corpinho do coelho. Isso, é o né? mesmo ponto. Se você quiser também, você pode, para criar um destaque no laço, você faz o ponto haste, que é todo o contorno, e depois preenche com o ponto haste também. Porque aí você vai dar destaque. Perfeito. Ou também, se você quiser fazer uma aplicação de tecido, se você quiser pintar o tecido, você pode criar outras ideias, né? E a grama? A graminha é o ponto reto. É um ponto... Só um ponto reto. É um ponto bem simples, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Opa, enrolou. Tinha que dar o nó. Aí, não. Sai. Agora foi. É um ponto reto, não tem segredo, ó. Eu vou fazendo ele de forma aleatória pra graminha ficar mais bonitinha. Certo. Um maior, um menor, né? Isso. Preenchendo. E eu vou preenchendo de forma aleatória. Ah, que demais. Olha só, aprendemos ponto reto, ponto haste,
Nó nó francês, ponto atrás. Ponto atrás. E só. E esse? Esse é o ponto da trancinha. Ponto da trancinha. Sim, isso. Olha aí quantos pontos nós Vários aprendemos pontos. aqui com a Letícia pela primeira vez no nosso programa. Ela já tem uma didática perfeita. Lindinho. Fica lindinho mesmo o trabalho, viu? Delicado. Parabéns, viu, Letícia? Obrigada, eu que agradeço. Parabéns mesmo. Vamos mostrar os outros trabalhos dela e passar os contatos também, porque você lá no seu Instagram e no seu site é Coleção Da Lê. da Lê? Isso. Ah, sim, claro. Você comercializa, né? Isso, eu Tem uma faço. foto ali? São os meus pais e a minha irmã. Olha que legal fazer uma foto assim bordado. Isso, eu costumo pegar as fotos que as pessoas me mandam e aí eu bordo contorno, ou bordo algum momento especial, Que ou, interessante. por exemplo, alguma casa que seja importante para ela. Eu posso fazer esse tipo de arte também. Fica maravilhoso. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E claro, né, a Letícia, ela é tão nova e já faz bordados maravilhosos e ela sabe que a escolha do produto para a gente fazer o nosso artesanato faz toda a diferença, Com né? certeza.